Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bloco de questões. A gente está resolvendo aqui a questão de número 31, ainda dentro da ideia de remuneração e salário, para vocês verem como é um conteúdo muito cobrado, tá? Não deixem de estudar e assistir as aulas de remuneração e salário. Vamos aqui comigo, vem comigo para a questão de número 31. Olha o que diz aí a questão de número 31. Prova de 2018, exame da unificado aí, 25º. Jorge trabalhou para a empresa Sapataria Bico Fino Limitada de 16 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018. Na ocasião, realizava jornadas das 9 às 18 com 15 minutos de intervalo. 15 minutos. Se ele trabalhava aqui de 9 às 18, ele está trabalhando 9 horas com 15 minutos de intervalo. Isso dá 9 horas, né, de jornada, menos os 15 minutos de intervalo. Ele trabalhava efetivamente 8 horas e 45 minutos, ok? Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista reclamando o pagamento de uma hora integral, pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, é uma grande demonstração de como a OAB, a FGV, gosta de atualidade, gosta de saber se você está atualizado. Essa prova é de 2018 e ela já te perguntava a sistemática da reforma trabalhista. A reforma trabalhista modificou o artigo 71 da CLT, que falava que quando o intervalo entre a jornada não fosse gozado, você ia ter uma indenização de natureza salarial de 1 hora mais o adicional de 50%, independentemente da quantidade de minutos que foram gozados em relação àquele intervalo. Então, antes da reforma, nesse caso aqui do Jorge, ele ia ter direito a 1 hora de intervalo diariamente, observando aí todas as parcelas salariais. Ele teria direito, de fato, a isso. Ocorre que a reforma mudou. O que a reforma mudou no intervalo, tá? Vem aqui comigo para a tela, eu quero só te mostrar, antes de falar das modificações, eu quero te falar de um esqueminha aqui, quando a gente fala do intervalo. Eu nem vou usar a tela em branco, vou fazer aqui mesmo porque é pequenininho. Quando a gente fala do intervalo, eu tenho, para aqueles trabalhadores que trabalham até 4 horas, não há direito ao intervalo, tá? Não há direito ao intervalo. Isso aqui não mudou, mas é porque eu quero que você se lembre disso. Para os trabalhadores que trabalham de 4 a 6 horas, a gente tem um intervalo de 15 minutos. E para aqueles que trabalham mais de 6 horas, a gente tem pelo menos 1 hora de intervalo. Essa é a duração do trabalho, beleza? Mas o que mudou aqui de fato com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista modificou a indenização. Hoje, como é que funciona já com a reforma trabalhista? Se eu tinha direito a 1 hora de intervalo, e aqui como no exemplo do Jorge, eu gozava só 15 minutos do intervalo, eu só vou ter direito à indenização dos 45 minutos que eu não recebi, os 45 minutos que eu não gozei de intervalo, e essa indenização, ela é de 45 minutos mais 50%, mas ela não tem natureza salarial, ou seja, ela não vai sofrer integração nem reflexo, nem vai gerar reflexo em nenhuma outra parcela salarial, porque a reforma é muito clara em dizer que você só tem direito à indenização pelo restante do que não foi gozado, e essa indenização, ela tem natureza indenizatória. Então, não tem mais aqueles reflexos que nós tínhamos. Beleza? Vem aqui para a tela comigo. Olha o que diz aqui o parágrafo 4º, tá? Do 71. A não concessão ou a concessão parcial, que é o que a gente está vendo aqui no nosso caso, do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido. Essa natureza é indenizatória, não é salarial, com acréscimo de 50%.
Beleza? Então, lembra aqui dessas modificações e vamos voltar lá para a questão. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a alternativa correta. A. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, porém sem reflexo. Então, ele está aqui com o restante, acrescido de 50%, sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Perfeito. É exatamente a letra A. A letra A está de acordo com o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Beleza? Então, a letra A aí tá perfeitinha. Letra B. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, além dos reflexos, dada a natureza jurídica salarial da parcela. Errado. A natureza jurídica é indenizatória. C. Jorge faz jus a 1 hora integral, olha aqui, acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza indenizatória da parcela. Errado. Ele não vai receber 1 hora integral porque ele gozava os 15 minutos, ok? D. Jorge faz jus a 1 hora integral, acrescida de 50%, 1 hora integral não, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica salarial da parcela. Errado também, né? A parcela não tem essa natureza jurídica salarial, ok? Olha só que o Peguinha aqui, ele fala sem os reflexos, ó, mas ele fala por causa da natureza salarial, o que tá errado. É sem reflexo porque a natureza é indenizatória. Então, cuidado que tem aluno que cai aqui nesse Peguinha, tá? Da letra D. Perceba que ele queria saber se você tinha conhecimento de todos os pontos que foram modificados pela reforma. Ele te deu um caso, perguntou, queria saber se você sabia analisar à luz da reforma trabalhista. Beleza? Vamos aí para a questão de número 32, tá? Questão de número 32, também de 2018, do 25º exame, que vai dizer o seguinte: Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou de 17 de novembro a 20 de março de 2018. Ele deixando bem claro para você que é após a reforma trabalhista, por seu empregador. Então, ele foi dispensado. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficavam na posse do empregado, então café da manhã, troca de uniforme e o tempo em que jogava ping-pong após almoçar, já que o fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com a ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado, não constante dos controles de ponto. Então, ele quer saber basicamente o seguinte: o tempo que não está na folha de ponto aí, que não estava no controle de ponto, o tempo que ele não estava batendo no cartão, mas ele estava ali na empresa, ou trocando uniforme, ou comendo café da manhã, é tempo à disposição? Em regra, não. Basta olhar o artigo 4º da CLT, que a gente já viu em questões anteriores, tá? Então, essa a gente vai responder direto. Olha o que diz aí os itens. Vamos aí direto para a questão de número 32. Olha aí, letra A, né? Sobre o caso, à luz da CLT, assinale a alternativa correta. A. Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador. Pessoal, é exatamente o que a gente tem lá no artigo 4º da CLT. Terceira vez que a gente vê questão com o artigo 4º depois da reforma. Prestem atenção no artigo 4º. B. Lúcio faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas constituem tempo à disposição do empregador, já que Lúcio estava nas dependências da empresa. Erradíssimo. Não são aí tempo à disposição. C. Apenas o tempo de alimentação e café da manhã devem ser considerados como tempo à disposição, já que o outro representa lazer do empregado. Errado. Esse tempo de alimentação e café da manhã não são tempo à disposição do empregador, ok?
Letra D. Apenas o tempo em que ficava jogando poderá ser pretendido como hora extra, pois Lúcio não desfrutava integralmente da pausa alimentar? Erradíssimo, né, pessoal? Ele desfrutava, tanto é que ele estava jogando ping-pong. Então, questão 32 aí, letra A. Vamos para a questão agora, a gente já está pulando direto para a questão de número 33. Olha o que diz aí a questão de número 33. Uma prova de 2018, 25º exame. Efigênia foi empregada da sociedade empresária Luz Eterna S.A., exercendo, por último, o cargo de chefe do setor de recursos humanos. Ocorre que, após 6 meses da jubilação, Efigênia passou a sentir falta da rotina que o seu trabalho gerava e também do convívio com os colegas de trabalho, daí porque se manifestou desejo de retornar ao mercado de trabalho. Ciente disso, a ex-empregadora ofereceu novamente um emprego a Efigênia, mas nas mesmas condições vigentes antes da aposentadoria, já que ela era excelente empregada e tinha profundo conhecimento das rotinas do setor de RH. Então, o que aconteceu com a Efigênia? Efigênia era excelente empregada, mas se aposentou, resolveu parar de trabalhar. A aposentada, ela foi chamada a voltar para o trabalho. Pode, quem é aposentado pode trabalhar? Pode. Se tivesse, a gente vai falando de RGPS, Regime Geral da Previdência Social, quem é aposentado pode trabalhar sem problema nenhum, recebe a aposentadoria e o salário, ok? A questão vai versar exatamente sobre essa situação. Quando a Efigênia volta, ela é aposentada, ela vai ter que contribuir para a Previdência? Vai. Tá? Aqui é até uma questão que cobra conceito muito mais de direito previdenciário do que de direito do trabalho, mas deixa eu te explicar como funciona. Se você já é aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e volta a trabalhar, você vai ter que fazer o recolhimento de contribuição previdenciária sem problema, sem diferença nenhuma em relação ao trabalhador que que não é aposentado ainda, porque você vai ter direito a alguns benefícios, não todos. Você tem direito ao benefício da reabilitação e do salário família e do salário maternidade. Você vai ter direito, na verdade, a esses 3 benefícios, que na prática, para quem já é aposentado, é raríssimo de acontecer. Mas você volta a ser um segurado da Previdência. Só que se você se acidentar, se você precisar se afastar, você não tem auxílio-doença porque você já recebe aposentadoria. São benefícios que não cumulam. Mas necessariamente você vai ter sim que fazer o recolhimento para a Previdência Social como qualquer outro trabalhador. É isso que a questão quer saber. Eu já digo para você, eu coloquei essa questão aqui porque vai que vocês estão resolvendo aí, elas aparecem, mas eu adianto que é uma questão muito mais de direito previdenciário do que de direito do trabalho, tá? Volta comigo aqui para a tela. Vamos lá. Com base na situação retratada e na lei, assinale a alternativa correta. A. Uma vez que Efigênia se aposentou, ela não pode assumir emprego na mesma sociedade empresária na qual se jubilou por vedação legal expressa, sob pena de nulidade do segundo contrato? Erradíssimo, tá, pessoal? Erradíssimo. Ela pode sim. B. Se Efigênia voltar a trabalhar na sociedade empresária, o seu contra-cheque terá o desconto do INSS mensal, sendo irrelevante que ela seja aposentada? Perfeito. É exatamente a letra B. É irrelevante o fato dela ser aposentada. Ela vai ter desconto do INSS igualzinho qualquer outro trabalhador. C. A ex-empregada pode voltar a trabalhar porque sua liberdade é garantida pela Constituição da República, mas deverá optar entre receber o salário do empregador ou a aposentadoria do INSS, já que não é possível o acúmulo? Errado, não tem nada a ver essa parte final. Letra C, errada. Letra D. O tempo trabalhado antes da aposentadoria, caso seja quitado pela sociedade empresária, será considerado para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço no segundo contrato? Errado, são 2 contratos diferentes, tá? E aí, lembrando, pessoal, que o STJ, já que a questão fala de direito previdenciário, só para te lembrar que o STJ proibiu, vedou a desaposentação. Então, nesse caso aqui, ela não vai poder desaposentar para depois pegar esse período que ela está contribuindo depois de aposentada para calcular uma nova aposentadoria. Já era, a aposentadoria dela é exatamente aquela antes do contrato. O benefício que ela tem aqui é receber salário e aposentadoria. Ok? Vamos para mais uma questão aí, questão de número 34. Vamos lá. Prova de 2017, tá? 24º exame. Solange
é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando um adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves porque ele era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma entidade fabril recebendo adicional de insalubridade, mas após 5 anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres por ato da autoridade competente. Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem uma trabalhadora que está querendo periculosidade porque a aeronave é abastecida com ela a bordo, não cabe periculosidade. Isso já chegou tanto no TST que ele fez uma súmula. E uma outra trabalhadora que está numa atividade insalubre, deixa a atividade insalubre e quer saber se pode perder o adicional de insalubridade. Pode, porque a insalubridade é salário, condição. Então, na prática, nenhuma das duas aqui vai ter direito a receber o benefício previdenciário, ok? Volta aqui para a tela comigo, vamos ler aí os itens. Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. A. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade. Pessoal, é exatamente a letra A. Perfeita, tá? Letra B. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o adicional de insalubridade por ter direito adquirido. Errado, ela não tem e a Iracema não manterá. C. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade, verdade, e Iracema manterá, errado, ela não manterá o direito ao adicional de insalubridade. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o adicional de insalubridade, Solange não tem direito, ok? Não tem direito. Você pode anotar aqui para o adicional de periculosidade a súmula 447 do TST, ok? Súmula 447 do TST. E aqui no adicional de insalubridade, você pode colocar que a insalubridade é um salário condição. Faça aí esse registro. Eu trouxe aqui para vocês a súmula 447 do TST, uma súmula muito importante. Olha o que ela fala. Adicional de periculosidade, permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave indevido. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento de abastecimento da aeronave, permanecem a bordo, não tem direito ao adicional de periculosidade. Ok? Então, pessoal, bem tranquila essa questão. Vamos voltar aqui para questão 35, mais uma questão de direito do trabalho. Prova 2017, 23ª fase. João era proprietário de uma padaria em uma rua movimentada do centro da cidade. Em razão de obras municipais, a referida rua foi interditada para veículos e pedestres. Por conta disso, dada a ausência de movimento, João foi obrigado a extinguir seu estabelecimento comercial, implicando a paralisação definitiva do trabalho. Acerca da indenização dos empregados pela extinção da empresa à luz da CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, é uma questão polêmica, a gente até falou dessa polêmica, né? Na aula de término do contrato de trabalho, quando a gente falou do facto príncipes, né? Isso aqui é um facto príncipes, o que é isso? É quando uma atividade, ela é impossibilitada, ela tem que ser extinta por conta de um ato municipal, de alguma autoridade municipal. E aí, nesse caso, o 486 da CLT vai dizer que quem paga essa indenização é a autoridade municipal, tá? Eu trouxe aqui para vocês o 486, mas já quero registrar que há aqui uma grande divergência, tá? Há uma divergência para saber se de fato, essa indenização se refere à multa de 40%, ao que se refere de fato essa indenização, mas o que importa pra gente é que ele trouxe a literalidade da lei. Olha o que fala aí o 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável, beleza?
E aqui o governo responsável foi, na realidade, o município. Então, olha só, acerca da indenização dos empregados pela extinção da empresa, à luz da CLT, assinale a afirmativa correta. A. Caberá ao empregado a ser pago pelo município? Verdadeiro, porque ele fala que foi a autoridade aqui seria municipal. Então, letra A letra correta, tá? Letra B, errada. Caberá a indenização ao empregado pela União? Errado. Caberá a indenização ao empregado a ser paga pelo empregador? Errado, né? Sem possibilidade de ressarcimento? Também não. D. Tratando-se de motivo de força maior, não há pagamento de indenização? Errado? Assim. Beleza? Pessoal, então a gente encerra por aqui mais um bloco de questões. A gente ainda tem muita questão para resolver. Fique tranquilo, estamos à disposição. Força aí no final, nessa reta final. Qualquer coisa, conte conosco. Um grande beijo.